Neste vídeo vou-vos mostrar como é que nós construímos isto que aqui está, obviamente, mas eu quero centrar este vídeo também na forma como vocês conseguem tirar o máximo partido da documentação. Não só da documentação do Bootstrap, que foi desde alguns vídeos para cá a biblioteca externa de CSS que nós escolhemos para aprender aqui a organizar os nossos layouts, mas eu quero também apresentar-vos o W3 Schools para quem não conhece ou eventualmente para quem já conhece. Há um conjunto de funcionalidades no W3 Schools que muitos nunca sequer viram a funcionar e que podem ser extraordinariamente úteis, nomeadamente no que diz respeito às cores. Bom, em primeiro lugar, o Bootstrap. Vocês poderão perguntar, bom, mas como é que eu sei que cores é que eu posso utilizar, como é que é este elemento que aqui está, etc. Bom, se eu for aqui à documentação do Bootstrap, esta é a página inicial, vocês têm aqui o Documentation. Quando vocês clicam no Documentation, tem aqui um conjunto de informações sobre como começar, etc. Depois tem aqui o Layout e depois tem aqui o Content. Quando vocês clicam no Content, vocês têm um conjunto de outras informações sobre tipografia, isto é, se clicarem aqui vão ver que tipos de letra é que existem, e reparem, o tipo de letra automaticamente, sem nenhuma classe, fica com este aspecto. Portanto, se nós escrevermos isto e tivermos o Bootstrap a funcionar, é este o resultado que vamos ter, isto é, letras sem serifas. Se nós colocarmos um parágrafo e atribuirmos a classe H1, o que vai acontecer é que também vamos ficar com este tipo de identificação, ok? É uma redundância, vamos lhe chamar assim. Depois temos aqui o Text Muted, e reparem que nós temos aqui a indicação de várias classes. Olhem o que acontece aqui, Fancy Display Heading, que é isto que aqui está. E depois, pelo simples facto de eu ter colocado aqui small, que é uma tag de HTML, mas ter-lhe atribuído uma classe Text Muted, o que foi acontecer foi que o texto foi colocado com uma cor ligeiramente mais clara para podermos verificar que é um texto diferente. Neste caso, o Text Muted é mais utilizado até para dizer esta área não está acessível, por exemplo. Bom, depois temos aqui Display, reparem, se nós usarmos aqui a expressão Class Display, independentemente de termos um H1, o que vai acontecer é se colocarmos Display 1, Display 2, Display 3 ou Display 4, ele vai colocar aqui com tamanhos diferentes. E poderíamos ir por aí abaixo mostrando todas estas informações. A documentação é extraordinariamente simples de perceber. Por exemplo, se eu for aqui às utilidades e for ver aqui, bom, eu agora não vou encontrar aqui, bom, vamos usar o Search. Se eu colocar aqui Color, vamos ter aqui a opção Color e Colors, ok? Então se eu escolher aqui, ele vai nos dizer o seguinte, olha, nós temos o Text Primary, dá esta cor, o Text Secondary dá esta cor, depois o Success, o Danger, o Warning, o Info, o Text Light vai dar uma cor branca, o Muted, o Text Body, Text Dark, etc. E reparem que todo este exemplo que aqui está resulta da execução deste código de HTML com classes de Bootstrap, ok? E, portanto, as classes estão aqui. Se nós escrevermos um parágrafo e colocarmos a classe Text Primary, o que vai acontecer é que o texto vai aparecer com esta cor. O Bootstrap, por defeito, não tem uma variedade de cores muito significativa, mas estas cores mantêm o mesmo nome, por exemplo, para a atribuição de cores a botões. Vamos ver aqui os buttons. Ok? Vamos colocar aqui button. E se eu colocar aqui a opção Buttons, vocês vão verificar que existe também um botão chamado Primary, ou BTN Primary. E depois nós já vamos ver ao longo dos próximos vídeos como é que se criam os botões, como é que se faz um layout bonito, etc. Inclusive a criar botões a partir de hiperligações, de links, ou os habituais ahrefs. Okay? Isto é, quando fazemos um link, nós podemos atribuir a classe BTN Primary e automaticamente o nosso link vai ficar com o aspecto de um botão. Por conseguinte, há aqui muitas informações que nós podemos obter com a consulta da documentação. Vocês vão vendo aqui que existe também uma secção de alertas, o que quer dizer que se eu quiser colocar um espaço dentro da minha página com um alerta de perigo, ou danger, basta colocar aqui alert danger e automaticamente este div e o texto que estão lá dentro vão ser formatados desta forma que vocês veem aqui.
ok? Não precisamos de estar a definir qual é a cor de fundo, qual é a cor das letras, simplesmente com aquelas duas classes, Alert e Alert Danger, ele vai fazer aquela modificação e por aí vamos por aí abaixo. Bom, temos aqui o card e o card está especificamente relacionado com isto que eu fiz aqui. Porquê? No card eu utilizei a expressão card para criar um corpo de um card, ok? Então o card basicamente cria esta pequena moldura que aqui está e depois, se eu definir aqui um background light, ele coloca um background cinza, que é basicamente aquilo que eu aqui tenho. Depois usei aqui um título e um H3 ou um H4, por exemplo, e defini aqui para o título um tipo de cor diferente, etc. Bom, no W3 Schools, que eu tenho aqui e que vocês podem verificar aqui deste lado, o W3 Schools é um site de referência muito interessante para tirar pequenas dúvidas de iniciantes e também tem um conjunto de ferramentas, nomeadamente aquelas que eu gosto mais, são as relacionadas com cores. Neste site pode-se aprender o básico de muitas tecnologias relacionadas com a web, e não só, mas fundamentalmente com a web, mas eu quero vos mostrar aqui uma muito interessante, que é o Learn Colors, isto é, aprende as cores. Obviamente que nós não vamos estar aqui a aprender as cores, mas sim vamos aprender as cores num contexto do desenvolvimento para a web. Depois temos aqui color names, etc, etc. Bom, obviamente que nós não vamos estar aqui a ver que o red é o vermelho, o yellow, etc, é isto tudo. Mas temos aqui um conjunto de outras opções muito interessantes. E uma delas, por exemplo, é o Color Picker, por exemplo. O Color Picker é uma ferramenta muito interessante que nós podemos usar para ir buscar informações sobre cores. Por exemplo, eu quero escolher esta cor para o background, para o fundo da minha página. Venho aqui e vejo logo um aspecto visual do que é que ficará se eu colocar texto mais escuro, texto com sombras, texto a branco, etc. E se eu quiser aqui escolher uma cor dentro desta tonalidade, eu posso ir alterando. E quando eu verificar que a cor que eu quero é exatamente esta, o que é que acontece? Eu posso escolher aqui, eu copiar tudo isto e ir depois lá no meu CSS colocar a background color igual a este hexadecimal que aqui está. Okay? Então, o que é que vocês vão encontrar aqui? Um conjunto vastíssimo de ferramentas em que vocês podem fazer quase tudo. Por exemplo, misturar cores, isto é, colocar aqui um color mixer, misturar, isto é, querem uma gradação de cores, vocês escolhem aqui a primeira cor, escolhem a segunda cor e ele automaticamente vai fazer aqui todos os tons intermédios. Por exemplo, temos aqui o Color Values, onde nós podemos ver aqui cores por valores, ok? Se eu clicar aqui no Blue, vai aparecer assim uma coisa um pouco estranha, que é o comportamento das cores em termos de contraste, portanto, há sítios onde vocês vão começar a ver coisas relativamente estranhas. Depois, há aqui muitas coisas que nós podemos fazer, podemos ver aqui por RGB, podemos ir aqui às rodas, portanto, há aqui um conjunto muito interessante de ferramentas que vocês podem usar, reparem, onde nós vamos tendo os valores das cores, quer na função RGB, quer também na sua versão hexadecimal. Eu não vou estar a explorar muito aqui esta área. Vocês aqui no Color Picker vão praticamente encontrar tudo aquilo que precisam. Reparem que tem aqui tabelas de cores muito extensas, onde vocês têm toda a informação, quer em RGB, quer em hexadecimal, em termos de percentagem de intensidade, etc. Tem pequenos reguladores onde vocês podem criar aqui este tipo de alterações às cores, e se forem mais abaixo, inclusive, vocês têm as tendências do ano de 2019. Consequentemente, também irão surgir certamente as tendências para o ano 2020, mas vocês podem clicar aqui e que vocês vão colocar aqui a cor do ano de 2019 foi considerada esta aqui. Okay? E, portanto, vocês podem verificar aqui quais foram as cores mais utilizadas no desenvolvimento web de acordo com uma determinada tendência. Bom, posto isto, feitas estas introduções, eu quero vos mostrar então aqui um rápido exemplo deste layout que eu aqui fiz e quero vos mostrar a função relacionada com, ou melhor, as funções relacionadas com o Bootstrap no que diz respeito à organização da nossa coluna. Neste caso nós temos aqui uma row que tem uma coluna em toda a sua extensão. Em vez de utilizar um container fluid, eu utilizei apenas um container. Bom, vamos olhar aqui para o código, porque o código é muito simples, é isto que aqui está. Eu criei um div com a classe container, e, portanto, esta classe container
basicamente faz o quê? Faz toda a extensão, ou melhor, a extensão que vai desde esta zona daqui até aqui. Portanto, se eu colocasse container fluid, ele ia esticar até aos limites do meu browser. Depois coloquei aqui o nosso row e coloquei uma margem para top igual a 5. Então significa que na prática este MT5 é esta margem que aqui está definida. Depois coloquei ainda o div class col12, isto é, uma coluna a toda a largura, são 12 colunas no máximo que nós podemos colocar, colocando o col12 eu tenho toda a largura. Dentro desta coluna eu coloquei um div class card, e no card, que é aquilo que dá o aspecto visual desta pequena border com aqui umas pequenas curvaturas nas pontas ou nos vértices, colocou aqui isto. Esta cor cinza é dada por esta classe Background Light, ou BG Light, e o P5 é o Pathing 5, isto é, a distância entre o texto interior e a fronteira deste espaço. A ordem é indiferente. Se eu quiser colocar este P5 depois do Background Light, não tem qualquer problema. Se eu quiser colocar o card no final, também não há qualquer problema na sequência. Portanto, o resultado final será exatamente o mesmo, ok? Isto também é importante perceberem isso. Depois temos aqui o H1, que é o texto. Eu coloquei uma classe de Bootstrap Text Info. Se nós formos aqui, eu copiei agora aquele texto, se formos aqui à documentação do Bootstrap, e se eu colocar aqui pesquisar Text Info, ok? Eventualmente vai aparecer aqui alguma informação, mas se eu colocar aqui Color, nós vamos entrar aqui nas cores e reparem, cá está o Text Info. Portanto, eu usei isto. Se eu tivesse colocado aqui o Text Success, e reparem que o ponto não é para ser usado, isto é, nós aqui não colocamos com o ponto aqui dentro, apenas colocamos assim, Text Success. Se nós agora formos olhar aqui para o nosso browser, vamos verificar então que o texto ficou verde. E depois temos aqui então um horizontal ruler, isto é, um separador, e depois temos o H4 com um text dark, que é uma cor ligeiramente mais clara que o preto. Bom, qual é a informação que eu vos quero deixar no final deste vídeo relativamente às colunas? Reparem que eu coloquei aqui col12, e o que aconteceu foi que o meu container, que vai daqui até este lado, porque é um container e não um container fluid, reparem que se eu colocar aqui traço fluid, tudo isto vai alargar até à extremidade da minha área, okay? Depois há aqui uma pequena margem atribuída pelo próprio Bootstrap, mas o que eu vos quero mostrar é o seguinte: mesmo com o container fluid ou com o container, imaginem que eu, em vez de colocar col6, ou melhor, col12, eu coloco col6. Bom, se eu colocar aqui o col6, eu vou ter apenas metade do espaço ocupado. Então reparem o que é que vai acontecer. Este card, que está dentro do meu div da coluna, vai automaticamente ser redimensionado, porque esta coluna foi, de certa forma, encurtada na sua largura. Então eu tenho aqui um col6. Se eu colocar um col4, eu vou ter ainda mais pequeno. E reparem como o conteúdo se vai reajustando à largura da minha coluna. Vocês poderão eventualmente perguntar, então, mas se eu quiser colocar a coluna com esta largura, mas ao centro? Bom, é aqui que o Bootstrap faz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: eu posso criar uma coluna e depois dar-lhe aquilo que se designa por um offset. Ora, o que é que significa um offset? Reparem nesta conta matemática muito simples. Nós sabemos sempre ao princípio que temos 12 colunas à nossa disposição. Neste momento eu só estou a usar 4. Isto é, 4 espaços num total de 12. Então vocês poderão dizer, ok, eu poderia criar uma coluna anterior a esta, por exemplo, com um div, simplesmente assim com uma classe igual a col4. Ora, se eu criasse isto, reparem o que é que vai acontecer. De facto, aqui o meu card, okay, esta área, vai ficar ao centro. Porquê? Tenho aqui uma primeira área com 4, que não tem qualquer conteúdo. Depois temos mais 4. Ora, 4 mais 4 dá 8. E sobram outros 4. Isto é, os 4 espaços que estão daqui para a frente e que nós não estamos sequer a utilizar. Bom,
isto de facto não é a melhor forma de fazer esta organização, se assim o quisermos chamar. O que eu posso fazer aqui é colocar um offset. Vamos experimentar assim o offset 4. Ok? O offset 4, se usarmos col 4, vai fazer o quê? Vamos olhar aqui e reparem que está exatamente com o mesmo tamanho. Vamos aqui colocar um offset 2. Reparem que a coluna vai chegar um pouco mais para a esquerda. Porquê? O offset significa dar 2 espaços, neste caso o offset 2, dar 2 espaços, depois deixar que esta col 4 apareça e o resto do tamanho não nos interessa. Então reparem que o somatório destes dois blocos de bootstrap significam que é 4 mais 2, sendo que estes dois é um offset e este não é um espaço para conteúdo. Ora, 4 mais 2 dá 6. Se nós olharmos aqui para este elemento, nós vamos verificar que esta linha divisória aqui divide em duas partes. Reparem, por exemplo, o seguinte, se eu quisesse colocar esta área toda daqui para a frente, isto é, a metade esquerda ficar vazia e só começar na metade da direita. Bom, é muito fácil. Reparem, eu tenho o col 4, mas no offset eu vou colocar 6. Então, as primeiras 6 colunas vão ficar livres e só daí para a frente é que eu vou ter o col 4. E mais uma vez nós podemos mover isto aqui para trás, desde que obviamente deixemos ficar um espaço. E se aqui ficar um espaço também, não há qualquer problema, ok? Mas vocês normalmente vão ter que o retirar, mas se deixarem ficar lá um espaço, não há qualquer problema. Então reparem o que é que aconteceu. Se traçássemos uma linha divisória aqui, nós iríamos verificar que tínhamos as colunas de um lado e do outro. E, portanto, há aqui algumas funcionalidades muito interessantes do Bootstrap que vocês podem explorar com alguns exercícios práticos que estão relacionadas com a organização do sistema de grid layout, isto é, o sistema de grelha, e que vos permitem então começar a organizar os vossos layouts de uma forma extraordinariamente plástica e muito moderna.